aprovado o relatório da LDO 2019. Projeto de ordem cronológica para pagamento de obras é debatido em audiência pública e a homenagem aos servidores aposentados do Legislativo goiano. Agora, nesta edição do Repórter Assembleia. Na reunião desta quarta-feira, na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, foi aprovado o relatório da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. A emenda do orçamento impositivo foi destaque na votação. O relatório da Lei Orçamentária Anual foi aprovado como estabelecido no cronograma da lei, ou seja, dia 20 de junho, com emendas da mesa diretora e de parlamentares. O maior destaque da Lei Orçamentária Anual para o exercício fiscal de 2019 foi a aprovação da emenda que trata do orçamento impositivo, uma luta antiga do Legislativo Estadual. As emendas impositivas é 1,2 da receita líquida do Estado. Esse 1,2 hoje vai corresponder de um orçamento, uma receita líquida de 22 bilhões, em torno de 220 milhões. Então nós vamos ter 220 milhões em média para poder ser distribuído entre os 41 parlamentares. E dentro de cada valor de parlamentar, nós colocamos 70% dos valores individuais de cada parlamentar para que seja nas vinculações constitucionais. Ou seja, são obrigatórios o Estado gastar 12% na saúde, 25% na educação e na ciência e tecnologia. Então, juntando, nós temos que fazer o investimento necessário dentro de 70%, dentro dessas vinculações constitucionais que nós temos. Os 30% aí poderia colocar em outras esferas que não sejam vinculações constitucionais. É isso que está estabelecido. Todo deputado tem direito de fazer emendas a qualquer projeto de lei, também ao orçamento. A diferença é que, sendo a emenda impositiva, ela é obrigatória, ou seja, ela tem que obedecer nos critérios colocados pela própria lei, que são 70% delas devem ser para atender às questões constitucionais, saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, elas estando no orçamento, o governador tem a obrigação de pagá-las, senão ele pode ser punido por não executar o orçamento. Da mesma forma que se ele não aplicar 25% do orçamento na educação, ele é punido. Então ele terá que fazer 25% da educação, 15% para a saúde, a ciência e tecnologia eu não lembro o valor, acho que é 0,5%, e 1,2% deverá ser para acatar as emendas feitas pelos deputados que atendem às necessidades e às solicitações dos prefeitos, das bases de cada um. Outras emendas acatadas no relatório de Thales Barreto é de autoria do deputado Carlos Cabral, como a que prevê revisão geral anual de servidores públicos. Nós estamos muito felizes com isso, acho que é um ganho para a Assembleia, é um ganho para o Estado. Estou muito feliz do trabalho que a gente fez. Além dessas 3 que eu citei, tem mais outras 2 emendas que foram acatadas. Isso é resultado aqui de um bom empenho do nosso relator, mas também do nosso mandato, que tem feito um trabalho de acompanhar efetivamente as proposituras do Estado e garantir que os recursos cheguem de fato à população goiana, né? A Assembleia faz isso, nós fizemos um amplo debate, um amplo estudo aqui da lei orçamentária e o nosso dedo na lei orçamentária aqui garante que os municípios, os prefeitos, as lideranças locais tenham acesso a mais recursos do Estado e a população é que no final sai ganhando com tudo isso. Após a votação da reserva de recursos para emendas impositivas na LDO 2019, o processo seguiu para apresentação no plenário. E na sessão, o presidente José Witt anunciou que a PEC do orçamento impositivo deve ser apresentada na próxima sessão. Depois da sessão, os parlamentares se reuniram na comissão mista e extraordinária. E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia promoveu reunião na tarde desta quarta-feira. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia. Entre as matérias aprovadas pelos parlamentares da Comissão de Educação está o projeto de autoria dos deputados Gustavo Seba e Isaura Lemos, que proíbe o funcionamento em Goiás de cursos técnicos de enfermagem à distância. Esse processo, inclusive, tramitou durante muito tempo na comissão. Ele foi objeto de tomada de parecer do Conselho Estadual de Educação e também do Conselho Regional de Enfermagem. Houveram, então, manifestações favoráveis e o relator optou por relatar favorável à matéria e foi aprovado na comissão, vindo agora para o plenário
para extinguir a possibilidade de aqui no estado de Goiás nós termos enfermeiros, que é uma profissão estritamente técnica, formados por formação à distância. Então essa matéria é importante, deu um debate na comissão e com certeza vai ter um debate muito mais aprofundado aqui no plenário também. Em sessão especial proposta pelo deputado Marlúcio Pereira, a Assembleia fez entrega de certificado do mérito legislativo. O evangelho mudou a vida deste pastor. De família humilde, ele reconhece o valor que tem a religião, especialmente em momentos difíceis. Antes pelo evangelho, eu costumo dizer que o evangelho mudou a minha história. Eu sou um arrimo de família, minha mãe era alcoólatra, nós morávamos em uma favela, não tínhamos pai, na verdade eu não conheci meu pai. Então nós tínhamos tudo para dar errado. E com 12 anos, em 1984, a igreja nos acolheu, entrou na nossa vida, nos apresentou um referencial de vida, um destino, e ali nós começamos a nossa pré-adolescência, a juventude na igreja. E hoje nós estamos até hoje aqui, só que de uma maneira diferente. Ali nós casamos, estudamos, construímos a nossa família e mudamos completamente a nossa história. E hoje, ao lado da esposa, Keila da Costa, companheira de todos os momentos, o pastor Cristiano César dos Santos, da Igreja Videira Goiânia, foi um dos homenageados da noite. A sessão solene foi marcada pela entrega de 150 certificados de honra ao mérito a diversas personalidades em reconhecimento pelos serviços prestados ao Estado. Entre elas, diretores, coordenadores de escolas goianas, conselheiros tutelares, pastores e lideranças. A proposta partiu do deputado Marlúcio Pereira, do PRB. É um pessoal que faz a diferença em qualquer cidade, né? E às vezes não é lembrado para nada. A gente está homenageando liderança aqui, que eu conheço, e tem 25 anos que faz um trabalho voluntário para a comunidade. E nunca foi homenageado, né? Então nós procuramos homenagear essas pessoas até para incentivar não só ela, mas as outras pessoas, para dar continuidade a esse trabalho. A psicopedagoga Kilses Novaes, de coração goiano, há mais de 20 anos, se sente honrada pela homenagem, pois foi aqui, em território goiano, que ela construiu sua família e carreira profissional. Graças a Deus, Goiânia me acolheu, né? E eu chamo Goiânia de Canaã, né? Sou muito feliz de morar aqui nessa cidade há 20 anos. Criar meus filhos aqui, poder exercer minha profissão aqui e ser reconhecida como liderança pelo meu trabalho. Fico muito feliz. Projeto que determina a ordem cronológica para pagamento das obras realizadas no estado de Goiás foi discutido durante a audiência pública realizada no auditório Solon Amaral. Participaram da audiência representantes do CREA, Sinduscom, AGETOP e Secretaria da Fazenda. E ainda o relator do projeto, o deputado Francisco Júnior, e Cimeison Silveira, autor do projeto, que visa dar mais transparência e organização no pagamento das obras do estado. É uma matéria que promove transparência e, ao mesmo tempo, ela estabelece uma cronologia de pagamento, de forma que aquele que começou uma obra agora não vai poder receber na frente daquele que já está terminando de uma obra que está em andamento. Então, a partir do momento que se começa a executar uma obra, se apresentou a nota, aquela obra entra numa cronologia de pagamento e nenhuma outra vai poder ser passada na frente dessa obra. Então vai se obedecer uma ordem cronológica. A lei ela só traz benefícios, ela organiza, ela traz transparência, ela traz ordem e, acima de tudo, ela traz economia para os recursos públicos. O projeto estipula rotina, procedimentos, fluxos de processos e normas para controle da ordem cronológica de pagamento. É visto com bons olhos, tanto para os órgãos que trabalham em parceria com o Estado, quanto para as construtoras que executam as obras. Esse projeto é muito oportuno, muito bem-vindo, tem todo o nosso apoio. Eu acredito que essa audiência que está sendo feita agora serão fornecidas várias sugestões para aprimorá-lo e resta depois a gente realmente aplicá-lo, né? Porque não pode ser mais uma lei que não se pratica, né? O Brasil, infelizmente, tem essas questões que eu acredito que é só aqui, lei que pega e lei que não pega. Nós temos que fazer essa lei pegar, para que haja realmente essa segurança para o empresário, né? Quando nós vamos em loco, o grande problema nosso que nós detectamos é o atraso de pagamento.
Muitas obras aí não vão para frente, o prejuízo é enorme devido ao atraso de pagamento. Então a nossa preocupação, né, é que tenha um organograma e que nós podemos atuar tranquilamente, cobrando um mês de eficiência, cobrando que a obra seja bem feita, que todos os produtos sejam aplicados, mas com atraso de pagamento a gente fica numa situação difícil, eu não sei aonde recorrer, porque o profissional eu não paguei, eu não fiz. E que situação como é que fica? Então uma obra, quanto mais atrasa, mais cara fica. Você vê os CIMEIs aí, nós temos 8 CIMEIs inacabados em Goiânia, né? Que por falta de pagamento ou por mergulho de preço. Então é uma situação que, apesar de eu não ter nada a ver com isso aqui, indiretamente tem, porque eu preocupo, nós somos um órgão de defesa da sociedade e procurando que as obras licitadas sejam realmente efetivadas. Em sessão especial proposta pelo presidente da Casa, deputado José Witt, os servidores aposentados da Assembleia Legislativa receberam homenagem para celebrar o dia 17 de junho, Dia do Servidor Público Aposentado. Com a proposta de homenagear servidores aposentados da Assembleia Legislativa, em referência ao Dia do Servidor Aposentado, comemorado em 17 de junho, foi realizada uma sessão especial extraordinária na Casa. A proposta partiu do presidente do Parlamento, José Witt, do PSDB. Eu fico grato em poder participar desse momento, fico mais grato ainda de poder celebrar com eles esse momento tão importante. O ser humano não tem idade, né? Na verdade, eu acho que a emoção ela cabe a qualquer jovem como a qualquer pessoa que já prestou o seu serviço também. Então, essa sessão, ela celebra um importante momento dessa 18ª legislatura. Muita gente que fez parte da construção da história do Parlamento goiano retorna à casa. A saudade vai cedendo espaço ao encontro de velhos amigos. É um prazer muito grande, agradecer a todo mundo, né, que me acolheram aqui hoje, muitos amigos e tudo. É bom esse momento de regresso aqui. E agradecer pelos 33 anos trabalhados só aqui dentro da casa, com grandes amigos. Eu só tenho a agradecer na vida, mais nada. Foram muitas histórias durante esses longos anos e de destaque eu tenho a Constituinte de 88, que foi um trabalho muito árduo, muito interessante e árduo porque hoje nós temos uma tecnologia que nos ampara, né, através da computação, mas na época era tudo ainda muito rústico, né? Então foi um trabalho bastante difícil, mas que nos acrescentou em muito. Eu vim para cá em 83, na época eu era o único jornalista da casa e depois que a gente montou toda a estrutura do gabinete de imprensa e logo veio a TV Assembleia, que hoje é esse exemplo para o Brasil. Entre as homenagens destinadas aos servidores aposentados, foi apresentado no plenário um documentário produzido pela TV Assembleia, contando a história deles no Parlamento goiano. Teve ainda coral de vozes e a entrega de crachás específicos para os aposentados. É com muito orgulho que nós recebemos uma homenagem dessa em prol do servidor aposentado da casa. O legado aqui deixado por eles através de 20, 30, 40 anos do passado é de grande valia para o servidor efetivo atual. Essas experiências nos fortalecem e nos leva a um patamar mais elevado para que nós consigamos realizar aqui no Legislativo goiano um legislativo forte, coeso e pronto para atender a população do estado de Goiás. Uma homenagem que vai ficar para sempre guardada na memória daqueles que contribuíram ao longo dos anos com a história do poder legislativo goiano, deixando seus legados. E o documentário da jornalista Gabriela Gouveia, produzido pela TV Assembleia, sobre os servidores aposentados da casa, você pode acompanhar no YouTube ou na programação da TV Assembleia. E na tarde desta quarta-feira, outro documentário produzido pela equipe da TV Assembleia foi apresentado com o tema 30 anos da Constituição Federal. A jornalista Luciana Martins trouxe a história dos constituintes que participaram do processo na época. A solenidade foi realizada no Salão Nobre. E o Salão Nobre recebeu novas personalidades que marcaram a história do Legislativo. A galeria de ex-presidentes da Casa conta agora com os retratos de Hermógenes Coelho e João de Abreu. Confira. Salão Nobre da Assembleia. Na galeria de presidentes eram 46 e agora são 48 fotos. Hermógenes Ferreira Coelho e João de Abreu ganham mais do que um espaço na parede. Ganham espaço no tempo, entre aqueles que dedicaram vida e trabalho ao parlamento goiano.
Se nós temos uma galeria, deve ser respeitado a história de todos os ex-presidentes. São dois ex-presidentes que passaram na década de 30, que deixaram o seu legado, que deixaram uma marca de serviço prestado, porém que não haviam sido contemplados ainda no nosso mural. Portanto, autorizei que fosse feito esse singelo momento para que a gente pudesse celebrar a entrada deles na nossa galeria. Eu penso que essa fixação da fotografia dele na galeria de ex-presidentes, ela resgata um pouco essa contribuição também que foi feita pela Assembleia aos goianos. Sobrinha neta de João de Abreu, Narcisa chamou de gesto de respeito a colocação das duas novas fotos na galeria de presidentes. Como sobrinha de João de Abreu, sobrinha neta, eu devo ressaltar dois momentos importantíssimos na história política de João de Abreu, que foi a persistência dele para a mudança da capital do estado, numa tumultuada sessão na cidade de Goiás. Ele enfrentou todo o movimento, arrombou a porta da Assembleia e criou um momento para que Pedro Ludovico assinasse o decreto definitivo da mudança, o decreto 1816, em 1937. E outro momento importantíssimo foi a participação de João de Abreu na Constituinte de 46, no Rio de Janeiro. Ele fez um discurso clássico, um discurso que ficou histórico e que, inclusive, ele sugeriu a data da mudança. Foi uma das primeiras pessoas a definir claramente uma data possível para a mudança. E ele definiu, como foi em 1946, ele falou que a sugestão seria depois de 2 anos. Então, em setembro de 1948, que seria a data fixada por João de Abreu, que foi uma pessoa que trabalhou muito pela mudança da capital federal. E este noticiário com os destaques das atividades da Casa do Povo termina aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima edição do Repórter Assembleia.